encantado em saber, por exemplo, como foi o desenvolvimento, né, do hoje um bairro extremamente valorizadíssimo, né? Mas como é que começou o Caminho das Árvores, que o Caramelo que desenhou todo o projeto naquela época? Nós demos uma palavrinha de início, assim, muito rapidamente, que era o seguinte: o Caminho das Árvores, ele caiu no meu colo. Eu ainda, no último ano de arquitetura, como eu disse antes, aluno de Dr. Diógenes Rebouças, tá certo? Ele teve um problemazinho coronariano, e na época também não se tinha muito recurso, essa coisa médica, e estou falando do ano de 73, certo? Ele me chamou na casa dele um dia à noite. Ele morava ali no edifício Casa Grande, ali na ladeira da Barra Avenida, ali descendo para o Chame-Chame, aquela ladeira, na curva ali da ladeira. Ele morava no 20º andar lá. Eu estive lá à noite com ele, ele disse: olha, mandei ele chamar aqui. Ele tinha sempre um carinho comigo muito grande, porque eu questionava muito ele, às vezes ele exigia umas coisas, eu queria fazer por outro caminho. Eu sempre fui assim, meio, tá certo? Imperioso, eu queria mostrar que eu tinha uma outra solução e tal. Então, ele gostava disso, porque eu simplesmente não... É um desafio saudável, né? Então, nós andávamos nos provocando. E isso criou uma certa amizade e respeito. Ele é uma pessoa muitíssimo competente. Eu tinha admiração, tenho uma admiração profunda por ele. Ele aí me chamou lá e disse que o médico recomendou que ele não suspendesse as atividades profissionais e se dedicasse a tratamento, exercícios, coisas assim e tal. E ele aí disse: olha, eu quero passar esse projeto para você. O projeto que eu estou fazendo é um projeto de um loteamento da Pituba ali, que passou a ser o Caminho das Árvores, certo? Na época, o Odebrecht precisava fazer aquele projeto ali, mas como o mercado imobiliário dos anos 71, 72, 73 estava num declínio enorme, economicamente nós estávamos com uma dificuldade muito grande para tudo, as construtoras não tinham recursos, nem tinham como lançar e vender apartamentos e prédios. Ele teve que fazer um loteamento residencial unidomiciliar para casas, certo? Só que o preço do terreno que ele precisava vender, ele tinha que vender aquele lote com um preço, tinham que ser lotes pequenos e com preço grande, tá certo? Para ele poder alcançar o valor de terreno que ele precisava. E ele, na época, ele ia usar todo esse recurso no Galeão, que ele estava com a obra do Galeão e precisando executar, e ele precisava virar aquele contrato na ocasião lá. E ele tinha que suportar, naquele momento, os valores que ele teria que empreender lá, aplicar lá. Então, ele vendeu, eu lembro, quase que 10 vezes o valor acima do que se vendia normalmente um lotezinho ali na Pituba. Eu digo porque nessa mesma época eu comprei um. Eu comprei por R$22 mil, ele começou a vender os lotes ali da rua da Sombreiro, Espatódias, que eram os lotes menores que existem, ficam na Espatódia, que era o ponto mais baixo que tinha ali, era a Espatódia. Então, os lotes eram de 13 por 24, se eu não me engano, metros. 390 metros, acho que era uma coisa assim. E esses lotes ele já vendeu a 320 mil cada um. Quase R$10 mil um metro. É uma loucura. Eu tinha comprado lote de R$22 mil, tá certo? Então, eu sei que ele conseguiu vender, tá certo? E o Caminho das Árvores saiu. Eu fiz muita casa nessa época lá. Eu fiz umas 30 e tantas projetos de casa na época. Só que de lá para cá, digamos assim, aquela região não era para aquele tipo de uso. Sim. Porque ali já estava previsto que seria o grande centro de Salvador, certo? Centro empresarial de Salvador. Do outro lado era antigo Jockey Club, tinha um terreno ali que ia fazer o Jockey, também não fez, lembra disso? Não fez, o Jockey foi parar lá, lá embaixo. Lauro de Freitas. Foi para Lauro de Freitas. Então, tudo aquilo ali acabou se transformando num grande centro, que era a vocação natural para aquilo ali, era isso, exatamente. E hoje já passava as grandes avenidas, começaram a existir as grandes avenidas ali,